Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu li nesse mês de julho, um livro que eu gostei bastante, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro foi relançado recentemente, né? A edição antiga dele estava super esgotada, ele foi relançado com essa capa muito linda, emborrachada, e ele ficou até bem famosinho agora, novamente, por conta dessa reedição. E, né, como muita gente comprou, muitos booktubers compraram, muita gente falou bem, eu também comprei e resolvi ler. E a história é muito bonita, né? E só quando eu comecei a ler que eu percebi que já tinham me contado essa história, porque esse livro ele virou filme também, ele ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, né? Eu não lembro, eu li aqui, mas esqueci, eu não lembro quando ele foi publicado pela primeira vez. Eu sei que ele ganhou o prêmio Pulitzer de literatura e, estou aqui procurando a data, na década de 60. Ele foi publicado pela primeira vez na década de 60 nos Estados Unidos e a história se passa na década de 30. Ele ganhou o prêmio Pulitzer e não, eu ia falar foi convertido em filme, foi convertido, né? Fizeram um filme baseado nesse livro e a história é muito legal. E eu lembro que quando eu li agora, eu lembrei que tinham me contado o filme. Tinham me contado, ainda bem que não contaram o final, contaram o final. Olha só que coisa, né? Contaram o final. Só acho que eu não lembrava do final que tinham me contado, só depois que eu li aqui que eu vi que já tinham me contado aquilo. Mas esse livro, por que eu achei muito bom? Porque ele tem um enredo bom e ele tem uma narrativa boa, que pra mim são as duas coisas mais importantes, porque tem livros que tem um ótimo enredo, mas a narrativa é ruim, e tem livros que tem um enredo não tão bom, um enredo ou história banal, mas é muito bem contado, a narrativa é muito boa, que é o que acontece com a maioria dos livros, das histórias, pelo menos dos romances do Machado de Assis. São histórias normalmente banais, mas a forma como ele conta o que conta é uma coisa excepcional, né? Então ele tem uma capacidade narrativa que é uma coisa impressionante. E o oposto disso, só para exemplificar, vocês entenderem o que eu estou falando, né? A minha opinião sobre literatura. O oposto disso, um bom enredo, mas com uma narrativa não tão boa, por exemplo, Dostoiévski. Ele tem bons enredos, mas na verdade acho que o forte dele é mais a constituição psicológica dos personagens, mas a narrativa dele, ele não desenvolve muito bem a narrativa, ele peca, né? Tanto é que, pelo menos eu tenho assim, dificuldade de ter uma leitura fluida, embora eu ame Dostoiévski. Mas eu tenho dificuldade de pegar uma obra dele e ler, coisa que com Machado de Assis acontece, né? E então, uma grande vantagem, né, explicação dada, uma grande vantagem que eu achei dessa obra é que o enredo é bom, e a narrativa também é muito boa. É aquele livro que você pega e você quer ler e até dar cabo dele, né? Não consegui ler de uma vez só porque não tive tempo para isso. Eu tive que pegar várias vezes, mas assim, foi uma leitura que fluiu, embora ele tenha 349 páginas. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Ele tem 349 páginas, mas é uma edição atual em que o espaçamento entre linhas também é confortável, né? Não é aquela coisa assim que faz a gente cansar as vistas. Agora deixa eu começar logo. A história é de um rapaz negro acusado de ter estuprado uma moça branca. Isso no Alabama, Estados Unidos, né, o sul dos Estados Unidos, na década de 1930. Quando a questão racial lá era muito... Ainda é, né? Mas naquela época ainda era muito forte. Os conflitos eram muito acirrados. E essa história é contada por a Scout, uma garotinha de 8 anos que mora com o irmão e com o pai. O pai dela é advogado e o pai dela ele é destacado para defender esse rapaz negro acusado. E assim, até o livro entrar nessa questão, que é a principal, é muito divertido, é muito gostoso de ler, porque a Scout ela conta as peripécias, as coisas cotidianas dela e do irmão. O irmão dela é 4 anos mais velho, e a visão dela das coisas. Ela, pelo jeito, é bem geniosa, bem briguenta, assim, me fez lembrar a Mônica do Gibi, né? Mas ela é bem geniosa, bem briguenta eles não têm mãe. Então é ela, o irmão e o pai sempre trabalhando, mas mesmo sempre trabalhando,
O pai, ele tem uma conduta moral e ética que é impressionante. É impressionante os valores que ele sempre procura passar para essas crianças e também como ele deixa essas crianças assim conhecerem o mundo, se desenvolverem e como ele não reprime o desenvolvimento dessas crianças. Isso eu achei muito legal mesmo. Ele tem um comportamento ético assim impressionante, né? Tanto na defesa do rapaz, né? O papel dele era defender, quanto na orientação, na educação, na criação dessas crianças, né? E umas outras histórias paralelas de um vizinho que fica trancado, né? Que vira lenda do bairro porque ele fica trancado em casa, ele não sai de casa, o pai dele o tranca porque acho que quando era adolescente ele cometeu aquelas traquinagens de adolescente, aprontou, enfim, aí o pai dele passou a trancá-lo dentro de casa para ele não aprontar mais e aí virou uma lenda do condado, né? Eles moram num condado e esse rapaz virou uma lenda e as crianças ficam querendo descobrir se ele ainda está vivo, se ele existe, como ele é e fazem traquinagens, enfim, essas coisas todas. E deixa eu ver, o que mais eu posso contar sem dar spoiler? Eu destaquei a conduta moral do pai, né, ética. Eu vou ler 2 trechinhos só para vocês terem ideia, assim, de como é esse pai, o Atticus. Vou ler um trecho em que ele fala de uma vizinha deles, uma senhora velhinha, que ela quis se livrar da morfina, ela sabia que ia morrer, mas ainda assim quis se livrar da morfina, quis ficar independente da morfina antes da morte, que ela já estava viciada em morfina, ela era bem doente, mas ela quis se livrar disso. Não ia adiantar muito porque ela ia morrer do mesmo jeito, mas ela quis fazer isso. Aí ele fala assim, ele fala a seguinte passagem, ele está falando pro filho, né, para vocês verem como ele educa essas crianças. Ele fala assim: essas pessoas certamente têm o direito de pensar assim e têm todo o direito de ter sua opinião respeitada. Mas antes de ser obrigado a viver com os outros, tenho de conviver comigo mesmo. A única coisa que não deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa, né? Então aqui ele estava falando... Será que eu li a passagem certa? Não, eu li outra passagem, desculpe. Aqui ele estava falando sobre a questão, o posicionamento dele em defender o rapaz negro, porque ao defender o rapaz negro, o condado altamente racista começou a agredir as crianças. As outras crianças começaram a agredi-las na escola, até a própria família começou a ver isso com maus olhos, né? Todos eram contra a defesa desse negro, já queria assim, acho que ele fosse executado em rito sumário, sabe? Sem julgamento e tal, porque bastava ser negro para estar errado, né? Na concepção dele. Então aqui eu li o trechinho, né, equivocado, aqui ele está falando desse posicionamento. Agora, quando ele fala da senhora, essa parte assim. Coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar. E mesmo assim, ir até o fim, apesar de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes vai conseguir. A senhora do Boz venceu. Com seus 45 quilos, de acordo com o que ela acreditava, morreu sem estar presa a nada nem a ninguém. Foi essa a pessoa mais corajosa que já conheci. Então, como ele trabalhava sempre e as crianças estavam sempre dinâmicas, faziam bastante coisa, chegava o fim do dia, as crianças iam consultá-lo sobre determinada coisa, ou então ele ficava sabendo de alguma coisa que as crianças tinham aprontado e ia conversar com elas. Então no final do dia era sempre um momento da lição de moral, digamos, né, dele educá-las de fato. Então a gente sempre tem passagens assim, em que ele procura explicar como é a vida, a visão dele sobre a vida e sobre as coisas, enfim, como as crianças têm que se comportar. E é muito legal, é louvável, assim, é difícil de ver, né? Eu gostei bastante. Então, é uma leitura que eu recomendo fortemente. O Sol é para todos. O título é lindo, a capa é linda, o enredo é lindo, a narrativa é linda. Muito legal. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir pra mim, dá um joinha. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque agora eu tô pegando o ritmo de gravação, tô ajustando, preciso melhorar tecnicamente, mas eu já tô começando a pegar o ritmo de gravação, tá bom? Sempre vai ter vídeo aqui sobre livros, tá bom? Até mais!